Alô, amigos, eu sou Humberto Goulart, da Agência Servidores, e eu tenho o prazer de conversar aqui em Brasília com o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que a gente nem diz que é ex, porque está em ação no Congresso Nacional, não como deputado, mas por uma causa, que é a causa da reforma tributária. Deputado Luiz Carlos Rauli, o senhor tem uma reforma que está pronta para ser votada no plenário da Câmara. Qual é o seu entendimento a respeito dessa reforma neste momento? Vai o seu texto? É um prazer grande falar com a Agência Servidora, a todos vocês. Sim, essa emenda constitucional 293A de 2004 está prontinha, aprovada em todas as comissões da Câmara, que é a CCJ e a Comissão Especial, aprovada por unanimidade, prontinha para o plenário. Inclusive, nela tem uma emenda, que é a 7, que é a mesma proposta do Bernardo Api e do CECIF, que foi reapresentada pelo Baleia Rossi. Essa PEC, hoje PEC 45, ela é igualzinha à emenda 7 que está na nossa PEC, aprovada em dezembro do ano passado. Então, você tem uma PEC prontinha para ser votada no plenário, para sofrer um grande entendimento nacional, porque a reforma tributária precisa do entendimento, União, Estados, município, empresários, trabalhadores, né, e especialistas. E a mesma PEC nossa, no Senado, recebeu o número de 110/2019, subscrita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está sendo relatada pelo Roberto Rocha, senador do PSDB, líder do PSDB. O que trata a nossa PEC? Todo o anseio, né, que o Brasil cultivou, né, durante esses últimos 30 anos, que a nossa PEC, ela vamos dizer assim, é o resultado de 32 anos de estudos e trabalho dentro da casa, olhando todos os projetos que passaram por aqui, desde as discussões da Constituinte 88, o projeto Mussa Demes, que foi relator, do Virgílio Guimarães, que foi relator da tributária, do Sandro Mabel, que foi relator, e do André Moura, que foi relator de 2015 até 2016, quando eu assumi a relatoria, né, e passei a fazer a tramitação já oficial dessa proposta que foi aprovada. Então, o que ela tem em essência? O primeiro capítulo é a simplificação. São 3 as bases tributárias universais conhecidas, onde os impostos são incidentes. Propriedade, que é o patrimônio, a rendas e provento de qualquer natureza, e o consumo de bens e serviços, né? Nessas 3 bases assentam o sistema tributário de todos os países do mundo. Uns tributam mais, outros menos. Uns tributam mais a renda e menos o consumo, né? No caso do Brasil, nós tributamos mais o consumo e menos a renda e o patrimônio. E aí que está o grande problema. Se você pegar a média da tributação da OCDE, dos países europeus e dos países aliados aos europeus, eles dividem numa arrecadação 100, a tributação do patrimônio médio é 5,5%, a tributação média da renda é 34%, e do consumo 32%. E da Previdência e outros é a diferença. No Brasil, o patrimônio é quase um pouquinho abaixo de 5,5%, é 4,4%. Na renda, o CDE é 34%, o Brasil é 21%. Isso pela média? É pela média. O Brasil é efetivamente 21%. Tá. Na verdade é 20,8%. E o consumo da OCDE é 32% da arrecadação, o Brasil passa de 50%. Opa. Aqui que está o problema no consumo. Então você tem 9 grandes tributos que fazem a maior parte dessa arrecadação, né, que chega a quase R$1 trilhão por ano. É nessa base que tem a sonegação, de quase 23% da arrecadação nacional, mais ou menos 460 bilhões por ano. Aqui que está toda a guerra fiscal municipal, estadual, os incentivos fiscais, as renúncias fiscais, de R$0,5 trilhão por ano. Aqui que está esse contencioso tributário, que está na Justiça Federal e Estadual, de R$3 trilhões. Aqui que está assentado 90% da dívida ativa, que chega a 3 trilhões também em estoque. E essa base que está a confusão burocrática, que custa 65 bilhões por ano. Então, esses custos,
além de arrecadar 1 trilhão ainda, tem quase mais de 1 trilhão de gordura que está perdida. Então, por isso que a carga tributária hoje, não só total é grande, mas também o que tem para cobrar que é perdido é gigantesco e que acaba destruindo o quê? Destrói as empresas, perde competitividade entre elas e com o resto do mundo, mata os empregos, diminui o salário dos funcionários e tira o poder aquisitivo, porque quanto mais se tributa a base de consumo, vai para o preço. Claro. E o consumidor pobre, de 2, 3 salários, acaba pagando mais de 50% do que ganha de impostos. Na verdade, é 53,9%. Então, a proposta nossa é reengenharia de tudo isso, simplificadora, tecnológica, a cobrança era totalmente eletrônica e dá para a terceira etapa da base de consumo redistribuir a tributação para os mais pobres. Cobra e devolve. Ou tirar o imposto de comida e remédio, como está na nossa proposta. Bom, o senhor resolve esse problema, então? Resolvemos 3 grandes problemas. Com simplificação, tecnologia de última geração, que é o modelo Abu Dhabi do empresário de Santa Catarina. O imposto será cobrado eletronicamente. Na hora que você passar o cartão de crédito, o imposto já fica retido. Eu ouvi o Everardo Maciel outro dia na CBN, e ele foi secretário da Receita, e ele dizia que talvez o maior problema brasileiro seja a complicação para as empresas trabalharem esse sistema todo, que é muito complicado. Nessa sua simplificação resolve esse problema. Sim, essa burocracia que ele falou custa 65 bilhões por ano, segundo o Banco Mundial. E quanto o senhor Quem é que paga esses 65 bilhões? A empresa? Não, põe no preço. Ela repassa, claro. É o consumidor. Então, essa cobrança eletrônica que eu estou defendendo, do modelo Abu Dhabi, que é o empresário de Santa Catarina, ela resolve 90% dessa burocracia, porque nunca mais vai ficar dívida ativa, né? Se você for fazer um contencioso com a União, o Estado e o município, o imposto já fica pago, entendeu? Acaba com a papelada, acaba com o ato declaratório, acaba com o fato gerador, você não precisa ficar correndo atrás do caminhão com bens, com mercadoria, com qualquer coisa. Você acompanha o fluxo de caixa de cada empresa do Brasil, linkado à receita do IVA, né, que vai ser o Comitê Gestor Estadual e Municipal. Agora, para a gente encaminhar para o encerramento, eu quero saber agora do político Luiz Carlos Rauli. Nós temos um projeto no Senado, que é o seu projeto. O seu projeto também está aqui na Câmara, pensado ele está o projeto do deputado Baleia Rossi. Não, está pensado o do Mendes também, bem antes do Baleia Rossi. Bom, ele está apresentando um outro projeto, o governo diz que vai mandar um projeto para cá. Perfeito. Como é que faz para apressar e aglutinar as coisas e politicamente isso dá certo? O bom é inimigo do ótimo. O que nós procuramos fazer junto com a consultoria da Câmara, eu, Luiz Carlos Jorge Rauli, relator, na Câmara até janeiro desse ano. Pegamos os consultores da casa, o SEBRAE, o Instituto Atlântico, o CECIF, o IBPT, o IPEI, o FGV Rio, São Paulo, pegamos toda a academia, pegamos todas as entidades patronais, todas as entidades de auditores municipais, estaduais, federal, olhamos o que acontece no mundo e fizemos o nosso projeto negociado palmo a palmo. Durante 2 anos, trabalhamos nesse projeto que é fruto de 32 anos de trabalho. Outras propostas estão chegando agora, quer dizer assim, no baile, né? O baile já começou. Então a nossa proposta hoje é uma referência. Você quer cobrar a previdência patronal, tirar ela da folha, pode pôr no IVA. O IVA eletrônico resolve isso. Você não precisa criar um novo imposto, tá? Você quer resolver o problema da Zona Franca Manaus? Já está resolvido. Você quer atender os governadores que fizeram 5 pontos que eles defendem? Já está na nossa proposta. Quais são os pontos? Comitê Gestor Estadual, está na nossa proposta, né? Fundo de equalização para os estados e municípios que têm arrecadação abaixo da média, está na nossa proposta, ok? Então, esses itens dos estados já estão atendidos. Devolução do imposto para baixa renda, né? Está no nosso projeto. Então nós, preocupados muito antes, já fizemos uma análise, um estudo de quais seriam as demandas dos governadores, dos prefeitos. Por exemplo, na proposta, o IPVA, que metade é do município e metade do estado, vai ficar 100% para o município.
O imposto de transmissão causa-mortes, que é do Estado, vai ficar 100% do município. Então nós já pensamos que os impostos patrimoniais são característicos de condomínio, são de município. O IVA será do Estado e município, não será do governo federal. Por que nós decidimos que o IVA seria do Estado e município? Porque 80% da arrecadação do novo IVA já é arrecadação dos estados e municípios. Quando você considera que o ICMS, né, é 7% do PIB, o ISS 1% do PIB, 8%, que 60% do IPI é dos estados e municípios, né? Estou falando tudo dos estados e municípios, né? E que quase 50% do imposto de renda é dos municípios e dos estados. Então, nós já preparamos esse caminho. Então, o que você vai decidir? A transição nossa é 5 anos. A proposta do Baleia Rossi, 10. A origem para o destino nossa é 15. A do Baleia Rossi é 50 anos. Ok? Então, a proposta do Baleia Rossi, o comitê gestor é federal, o nosso é estadual. Então, aí é que você vai decidir. O que o governo federal quer fazer, pelo que está na imprensa, só reformar os impostos federais. E isso nós não aceitamos. Claro, eu estou falando como ex-deputado, mas estarei lutando contra qualquer possibilidade de fazer reforma só do governo federal. Por quê? Porque nós somos gatos escaldados, né? Cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça. Por que isso? Em 88, quando os estados e municípios avançaram, conseguiram de 32% do imposto de renda, foi para 47%, conseguimos 15 pontos a mais. O IPI de 32 foi para 57, conseguimos 25 pontos a mais. E os impostos únicos sobre energia, combustível, telecomunicações, transporte de minerais, que era da União, passou para os estados e municípios. O que aconteceu ali? De 88 para cá, a carga tributária saiu de 22,8 para 35. 12,2, 12,3 pontos do PIB cresceu a arrecadação do Brasil nesses 32 anos, 100% na mão da União, sem nenhum centavo para estados e municípios. Então, diante dessa constatação, nós não podemos admitir que a União queira reformar só a parte dela. Tem que fazer junto. O país é um só, a federação, União, estados e municípios, tem que estar junto nesse processo, no modelo que nós queremos. O nosso modelo tem similaridade, tem a Alemanha, que é o melhor modelo tributário do mundo, cobra no Estado. Para a gente encerrar, uma pergunta bem pessoal. Por que é que um ex-deputado se joga numa causa dessas e o senhor me parece que demonstra que está correndo atrás dela? Primeiro que a minha vocação é servir. Sou um homem público, um homem de Estado. A minha vida toda, embora hoje eu seja consultor tributário, econômico, eu sou formado, meu ideal é servir. É um homem de Estado, um homem que pensa o futuro, a próxima geração. É isso que me motiva. Claro, o meu ideal está permanente, né? Mantido, reforma. Eu fiz o Super Simples, né? Eu fui o relator do Super Simples. Eu que fiz a lei da sociedade anônima, a lei regulamentou o ICMS, né? Que acabou originando o maior estímulo de exportação da história do Brasil, que fez do Brasil um dos maiores exportadores do mundo, na lei do MEI. Então, eu estou envolvido nisso há 32 anos, desde que eu fui secretário da Fazenda do Paraná, no governo Álvaro Dias, em 1987. Luiz Carlos Rauli, o autor da reforma tributária que está tramitando no Congresso, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E a gente volta num outro momento.